A gente aqui, né, como a gente já tinha falado, a gente organizou esse dia com várias empresas do setor. A gente trouxe aqui várias pessoas que estão próximas dos investidores e a ideia aqui é muito transmitir essa mensagem para frente, né, e um público mais específico, né. Então, e a gente, quando chamou as empresas, a gente também tentou focar naquelas que a gente vê que tem mais aderência a esse investidor, né? Então a gente vê, por exemplo, uma CPFL que tem números sólidos, tem um pagamento de dividendo bem consolidado, como um alvo aí bem interessante para esse tipo de investidor. E a gente, você vai ver depois, a gente teve a manhã inteira com as transmissoras, agora com esse pessoal aí de mais geração, vocês na distribuição, então acho que vai ser, e Copel, né? Então acho que está trazendo aí uma boa visão do setor e de gente com perfil mais parecido aí do investimento, né? E a ideia aqui não é a gente colar na apresentação, assim, acho que a ideia é mais a gente falar um pouco sobre a empresa, abordar aí uma série de temas que acho que são de interesse do investidor e, obviamente, aqui o canal aberto para todo mundo fazer perguntas e interromper aí para tratar dos temas, né? Acho que a gente começa sempre um pouco uma introdução do que é a CPFL, né? Acho que das empresas que a gente talvez fale hoje, vai ser uma das que tem, assim, um número maior de ativos, uma empresa até mais complexa, assim, do ponto de vista de composição. E fala um pouco também da composição acionária, governança, e a gente vai, a partir daí a gente vai aí desenvolvendo os temas principais. Tá bom. Gente, primeiramente, obrigado aí, Vlad. Boa tarde para todos aí. Para quem não conhece um pouquinho do CPFL, eu sou o Carlos Cirino, sou RI lá da CPFL e vou falar um pouquinho da empresa. Precisa, para filmar aqui, alguma coisa? Não, você está sempre olhando lá para a câmera? Fica... Tá bom. Aqui é só bate-papo. Eu até trouxe uma apresentação aqui, mas como o Vlad colocou, né, eu não vou ficar me prendendo muito a ela. Mas, obviamente, um ou outro slide acho que seria legal até para vocês terem um pouco de visualização aí, o que é a CPFL. Então, assim, eu não sei quem daqui já ouviu falar na CPFL ou não, provavelmente aqui a maioria, mas de repente alguém nunca ouviu, eu vou passar um pouquinho aqui só para mostrar aqui um pouco do que é o grupo CPFL Energia hoje, né, quem são os acionistas, né, o que a gente tem aqui hoje de segmentos aí que está embaixo aí do grupo, né. Então, é um grupo aí de 111 anos, então a gente já tem uma história aí bem grande aí, né, olhando para o passado. Hoje, quando eu olho para a CPFL, né, é um grupo integrado, então hoje a gente atua basicamente em todos os segmentos aqui do setor. Então a gente tem 4 distribuidoras no segmento de distribuição, né, atuamos também aqui no segmento de geração. Transmissão foi o braço mais novo, depois a gente comenta um pouquinho aqui sobre cada um dos segmentos, mas a transmissão também é um braço que a gente vem crescendo bastante. Na comercialização, a CPFL teve uma das primeiras comercializadoras de energia, né, lá no início dos anos 2000, né, e mais recente aqui também atuando aqui em vários segmentos da área de serviços, né. Então a gente tem aqui empresas de serviços financeiros, temos aqui uma empresa de construção e como se fosse um empreiteiro aqui de subestação, linhas e tudo mais, uma empresa de eficiência, né, projetos de eficiência. Pacaembu, aqui em São Paulo, a gente está fazendo ele 100%, né, com essa empresa aqui que é a CPFL Soluções, né, assim a gente chama, vamos falar um pouquinho depois. Mas aproveitando um pouquinho aqui até esse slide, pessoal, é legal falar que a CPFL hoje ela tem 83,74% aqui do controlador, que é a State Grid. A State Grid é uma empresa chinesa, e temos aqui 16% no Free Float, né? Então a CPFL ela é novo mercado desde 2004, foi uma das primeiras companhias, né, que aderiu aí na época ao novo mercado. A gente fez um re-IPO agora em 2019, né, porque a aquisição da State Grid ela foi em 2017. Né, naquele momento, né, ficou um pouco de se a CPFL continuaria com o capital aberto ou não. Obviamente a gente optou por dar essa continuidade, até por toda a história que a gente tem. E então a gente fez um re-IPO ali até para se enquadrar, né, nos montantes mínimos aí da B3. Hoje a gente está em praticamente aí todos os índices aqui da B3, destaque grande aqui para
o IBRX, né, para o próprio índice de energia elétrica, mas para o ISE também. O ISE a gente tem conseguido aí ótimas colocações aí nos últimos anos. A gente foi top 10 aí basicamente todos os últimos anos, né, com posições aí bem consideráveis. Vocês tiveram algum waiver para 25% de free float? Na verdade, de acordo com a regra do novo mercado, né, quando eu precisaria ter no mínimo 15%, desde que eu tenha um volume de trading diário acima de 20 milhões. Né, era 20, se não me engano, acho que o ano passado eles mudaram para 25. Eu acho que para 25. 15% mais 25 milhões no mínimo. Entendeu? O 25 caiu para 20, então foi isso. Então a gente consegue por esse lado, tá? Hoje mais ou menos aí eu tenho um trading diário de 70, 80 milhões. Tá? Então a gente se enquadra por aí. Isso. Agora, se você tem uma liquidez menor, aí você precisa atingir o 25% de free float, né? Tá? Mas um bom ponto aí. Aí falando um pouquinho do controlador, né? State Grid, quem não conhece, hoje ela é a maior distribuidora de energia do mundo, né? Em termos de grid aqui, é a maior companhia do mundo. Em termos aqui de receita e tudo mais, ela vem aí como terceira maior empresa, né, no ranking aí da Fortune Global, né, 500, esse ranking do ano passado, a gente não tem um novo ainda. Basicamente, né, 88% do território chinês é fornecimento de energia, né, da State Grid. Eles têm mais de 1 bilhão e 100 clientes aqui, colaboradores, desculpa. Hoje eles têm atuado muito em distribuição e transmissão, esse é o foco deles lá na China. Obviamente também alguma coisa de geração, né? E eles têm um braço, né, que é um braço internacional, onde tem alguns ativos no mundo. Então hoje o CPFL é um deles, né, acho que o mais representativo quando a gente olha os ativos no mundo, mas olhando que na América Latina também tem Chile, tem vários ativos na Europa, né, um pouco de outros ativos ali também na Ásia, assim eu formo um pouco aí desse braço internacional da State Grid. Eles chegaram aqui no Brasil em 2010, né, eles têm duas empresas, uma delas é aquela situada no Rio, focada em transmissão de alta voltagem, né, que é a State Grid Brasil Holding. Eles até levaram agora esse último leilão de corrente contínua, com investimento aí de quase 20 bilhões, e tem a CPFL, né, que vem com esse braço aqui de distribuição, geração, transmissão. A gente tem um nicho de mais baixa voltagem, então a diferença entre as duas companhias está nisso. Quer dizer, hoje eu tenho uma expertise grande de baixa voltagem e transmissão. A State Grid no Rio, obviamente, eles têm uma expertise muito grande em alta voltagem, corrente contínua, coisa que eu não tenho via CPFL. Então, provavelmente, eles vão focar nessa companhia deles, que é uma expertise que eles têm um conhecimento muito grande e trazem isso até lá da China, né? Falando um pouquinho de governança, pessoal, eu acho que aqui a gente está no nível máximo de governança, aí, como eu comentei, né, que é o novo mercado. Hoje a gente tem um conselho de administração com 7 membros, são 2 independentes, né? Desses independentes, pessoas que já têm um conhecimento grande aqui de setor, participam de outros conselhos também em grandes companhias abertas, então acho que vem muito aqui a agregar, né? O Antônio Candira é um deles, né? Então acho que o Antônio, para quem lembra do Candira aqui, né, conhece bem a história dele aí também, do lado um pouco mais político e econômico aí do Brasil. Então traz uma experiência muito grande aqui para formar esse conselho. O Marcelo Moraes é o outro também, já foi Bradespar, conselho do Bradespar, então também tem uma experiência grande aqui, além de outros conselhos grandes. E temos outros conselheiros aqui, o Gustavo Estrela, que é o nosso CEO, também é um conselheiro, né? O Pan, que é o nosso CFO, também é um outro conselheiro, e temos aqui a presença do Chairman, que é chinês, e outros membros também lá da China. Conselho Fiscal, né, com 6 membros hoje, também tem 2 independentes, um deles escolhido por minoritários, né? Então o Paulo Frade, hoje ele está lá na composição do Conselho Fiscal, mas já tiveram outros também. A gente sempre tenta fazer uma reciclagem aqui, até para ir dando uma oxigenada, isso é importante para o mercado. Diretoria executiva, né, composto ali pelo C-Level, onde está o CEO Gustavo. Aí tem algumas diretorias aqui que dão apoio, né? Auditoria de risco e compliance, auditoria de governança corporativa e vários outros comitês aqui de assessoramento aí para esse conselho de administração, né? Então, auditoria, finanças e gestão de risco, estratégia, crescimento e inovação, pessoas e partes relacionadas. Então, cada um aí com a quantidade de membros, né? E, obviamente, sempre dando uma assessoria aqui para tudo que vai sendo aprovado aí na diretoria e nos conselhos, né?
Falando um pouquinho de CPFL, gente, só para vocês situarem, né, quando eu olho aqui para a distribuição, né, hoje a gente tem aí um EBITDA de quase 8 bilhões de reais aí no segmento de distribuição. A CPFL hoje ela é a maior companhia aqui de distribuição, né, quando eu olho a questão de energia, então a gente tem um market share aí de 13,2%. São 4 concessões, 3 estão situadas aqui no interior de São Paulo, CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz. E eu tenho a RGE lá no Rio Grande do Sul, que basicamente fazem lá 2/3 do estado. Tá? Eu não tenho a grande Porto Alegre, porém todo o interior ali basicamente, né, tá lá com a CPFL. Geração, né, basicamente aqui 3,7 de bilhões aqui de EBITDA, né, a gente também se coloca aqui hoje entre os maiores grupos aí geradores, né, 4,4 gigas aqui de capacidade instalada, basicamente metade disso vem de renovável, a outra metade é hídrica, né, depois eu vou abrir um pouquinho essa matriz aqui para exemplificar um pouquinho mais, então assim, é bem sedimentado também aí esse lado de geração aí na CPFL. Transmissão, hoje eu tenho 11 projetos aqui de transmissão, né, uma RAP aí de 1 bi 265, é um braço mais novo, né, então a gente já está aqui hoje em 8º lugar aí quando eu olho a RAP, né, no Brasil, mas a gente fez uma aquisição agora em 2021, na privatização da C3E, que era uma transmissora lá do Rio Grande do Sul, a gente acabou fazendo a aquisição e criamos aí essa CPFL Transmissão, então é mais um braço aqui hoje para crescer aí dentro do grupo. E o lado ali de comercialização e serviços, né, como eu comentei, né, um segmento também que vem muito a agregar aqui para o grupo. Hoje a gente tem aí uma das grandes comercializadoras aí também do setor. Então o EBITDA acumulado aqui 12 meses, a gente atingindo aí quase 13 bilhões, né, de reais, um valor bem significativo aqui. Entrando um pouquinho para cada segmento, vou tentar ser um pouco mais breve aqui, até para não consumir muito tempo aí depois de vocês para perguntas, né, mas hoje eu tenho aí quase 14% aí de market share. Distribuidoras nossas, né, como a gente vê no mapa aí em São Paulo, né, são 3 distribuidoras, Rio Grande do Sul ali com 2/3, então dá uma totalidade aí de quase 700 municípios, né, eu tenho 10 milhões e meio aqui de clientes atendidos, né, e uma coisa que é muito bacana dizer, né, quando eu olho aqui hoje para a RAB, né, que é de fato o que rentabiliza aqui o ativo distribuição, né, eu chego aí numa RAB aí, de 26,8 bilhões, né, então a gente vai falar um pouquinho depois de investimento também, que é o que eu vou incrementar essa RAB para o próximo ciclo, mas de acordo aí com a regulação, né, eu sempre sou muito rentabilizado aqui por essa base de ativos aí, regulatória. Né. Na geração, gente, só para trazer um pouco aqui de cada segmento que eu tenho dentro da geração, então daqueles 4,4 GB de capacidade instalada, né, basicamente aí 2 gigas vem de hidrelétricas, então eu tenho alguns grandes projetos, né, que são grandes hidrelétricas que a gente constituiu isso aí lá no início dos anos 2000, né? 1,4 aí basicamente vem de eólica, então eu tenho alguns parques eólicos no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Ceará, pequenas PCHs aqui no interior de São Paulo, basicamente, Minas, né, aqui no Sudeste, né, biomassa, alguns contratos que a gente tem ali com parceiros ali, que são algumas usinas, né, e outros aqui basicamente é uma termoelétrica que eu tenho na Paraíba, que é a EPASA, né, que também forma esse restante aí dos 4% aí para totalizar os 100% aí dessa energia. Projetos em construção. Eu tenho agora só uma pequena PCH, né, Querubim, vai acrescentar aqui 28 megas, então a gente está finalizando, possivelmente, né, esse ano aqui a gente finaliza, e tem um pipeline aqui para dobrar aí essa capacidade instalada. Olhando hoje para o segmento de geração, é um segmento que tem trazido bastante desafios, né, então, obviamente, a gente está meio que stand-by aqui em crescer em geração, a gente vai falar um pouquinho depois de crescimento, mas geração é algo que nesse momento a gente não está muito com o foco, né, eu vou explicar o porquê depois. Lembrando, né, que a gente tem aqui hoje lá atrás, né, quando começou a crescer muito a renovável, né, e principalmente a eólica, ela começou a deslocar um pouco a hídrica, né, a gente teve muito aquele efeito lá do GSF. Né, a gente contratou esse RED em 2015, então hoje eu não tenho nenhuma exposição, né, praticamente 90% aqui eu tenho essa proteção contra o GSF, então eu saio dessa oscilação de preço, né, principalmente aqui de curto prazo, dado esse RED que a gente contratou lá atrás, então aqui hoje eu não tenho exposição ao PLD,
olhando o meu lado aqui de geração. Então isso traz para a gente uma segurança muito grande. Um pouco, né, que assim, foi um setor que a empresa teve um momento aí de grande investimento, tanto que eu acho que ainda é o maior player de renovável, não sei, não tenho mais na cabeça se é ou não. Se não é o primeiro, está entre os dois maiores. E hoje em dia está, como você mesmo falou, assim, o que vocês enxergam desse mercado hoje que fez vocês pararem de olhar geração, e aí falar também um pouco que segmentos, pelo que eu entendi, transmissão e distribuição, vocês veem melhores perspectivas? Vamos lá, Vlad. A gente tem uma cabeça aqui, a gente vem falando isso já há alguns anos, né, da questão de preço de energia. Então, o que a gente começou a ver? Quer dizer, a matriz ela aumentou muito, então muitas renováveis aí, de fato, começaram a entrar em operação. A gente teve aí essa subida muito rápida aí de GD, né, tanto para rooftop quanto para CGDs centralizadas, então isso cresceu muito. Então, hoje a gente tem uma sobrecapacidade de energia muito grande, né? Então, eu tenho mais ou menos uns 30% aí de mais capacidade de energia pensando no futuro. Isso na nossa cabeça, já há uns 3, 4 anos, a gente sempre vem falando desse preço de energia de longo prazo para baixo, né? Então vamos lembrar que essas empresas elas começam a ficar descontratadas em algum momento, e aí para eu contratar essa energia, obviamente eu vou pegar um preço mais baixo, que é o que a gente tem visto, inclusive, nesse momento agora. Vamos só lembrar aqui conceitualmente, né, que o preço de longo prazo ele é sempre mais estrutural. Então, se eu tenho uma sobrecapacidade de energia, né, obviamente esse preço vai ficar para baixo, porque ele é estrutural, e o preço mais de curto prazo ele tem uma correlação muito grande com hidrologia. Então, em momentos agora, por exemplo, que a gente está com um reservatório um pouco menor, chovendo menos, você traz uma volatilidade grande para preço de curto prazo, mas isso não tende a mexer muito essa curva de longo prazo, né? Quando eu falo curto prazo aqui, até 25, 26, obviamente para frente disso, você nem vê muita liquidez, esse preço aqui ele é para baixo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu olho hoje a curva, né, o preço de longo prazo ele está ali 140, 150 reais, né, o megawatt-hora. Quando eu olho hoje o custo marginal de expansão para um projeto novo, né, a gente está falando aí de quase 200 reais. Então hoje essa conta ela não fecha. Essa é um pouco a nossa cabeça, é por isso até que há alguns anos aí a gente de fato aqui não vem mais falando em crescimento e em geração. Obviamente eu tenho um portfólio muito bem montado, estruturado, vou cuidar direitinho dele, mas para expandir a gente tem um pouco dessa dificuldade. Durante a pandemia a gente viu esse CAPEX subindo muito, então tanto para fazer solar quanto eólica, o CAPEX estava muito alto. A gente começou também a se deparar com alguns desafios aí de fornecedores, né? Então, muitos dos fornecedores aqui hoje de turbinas, né, Siemens, GE, né, alguns aí deixaram o país, né, outros acabaram aí não honrando alguns contratos. A gente teve um problema grande com um fornecedor chinês, que era a Suzlon, né? Alguns anos atrás, o cara quebrou, foi embora. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente aprendeu muito com essas lições, né, e eu faço todo o OEM das eólicas, né, eu praticamente faço isso in-house. Né, eu tenho ali 1/3 dos parques, né, que eu não tenho contrato com nenhum EPCista. Eu faço todo o OEM, eu dou toda a assistência. A gente aprendeu muito com isso, aí, até por conta desse fornecedor na época que tinha quebrado. Eu sou talvez a única empresa hoje que tenha um montante significativo aqui de OEM feito in-house, né, essa expertise. Então é um pouco disso, Vlad. Geração de fato aqui você está com um desafio aí bem grande, né? Mais do que isso até, né, recentemente a gente está vendo muito aí a questão dos curtailments, quer dizer, a própria ONS ela tem restringido algumas gerações eólicas, né, por falta de consumo. Então hoje, quando você pega aqui mais ou menos no meio do dia, eu tenho uma geração solar tão grande, né, que nesse momento eu acabo desligando alguns parques eólicos porque eu não tenho consumo para isso, e também não tenho como escoar aqui para o Sudeste porque eu não vou ter consumo aqui. Então é o famoso curtailment que a gente está vendo, a ONS liga para alguns parques, pede para desligar a geração, a gente também está sofrendo um pouco com isso. Terceiro TRI, acho que foi o pico, né? A gente teve um impacto ali de 48 milhões de reais, no último TRI de 34. A gente acha que isso é estrutural, porque essa matriz solar ela veio para ficar. A ONS ela acaba não tendo muita gestão sobre isso, porque não tem como, né, pedir para desligar uma solar rooftop e obviamente isso sobra para a eólica. O grande ponto, né, já linkando isso um pouco com o preço, é que na hora que chega no final do dia, 5, 6 horas da tarde, esse sol se pôs
e eu não tenho mais essa geração. Aí eu estou entrando com mais hídrica, né, e obviamente ligando um pouco de térmica. Então quando eu olho o preço, né, o PLD intraday, né, por vários dias aí a gente chegou a ver o piso durante o dia e ele subindo aí para 200, 300 reais aí no final do dia, por conta aí desse efeito aí de deslocamento de fontes aí. Então esse é um pouco da dinâmica que a gente está vendo, então a gente enxerga um desafio muito grande para a geração, por todos esses motivos que eu coloquei. Então hoje o foco da CPFL é crescimento em grid, né? E quando eu olho o grid eu tenho aqui o segmento de distribuição e tenho o segmento de transmissão. Segmento de distribuição, hoje eu dependo de alguém estar vendendo algum ativo para de fato eu poder olhar e ver se há uma oportunidade ou não aí para uma aquisição, né? Hoje a gente não tem nenhum ativo na mesa, tá? A gente teve recentemente aí uma possível venda da Coelce, né, que era uma empresa lá do Ceará, do grupo Enel. Essa venda, teoricamente, ela foi suspensa, até porque a gente está durante um processo aqui de renovação antecipada ou não de concessão. Isso está sendo bastante discutido aqui com o Ministério, né, e governo. Enquanto isso acho que não se resolver, dificilmente acho que uma venda dessa pode voltar para a mesa ou não, né, mas por enquanto assim, a gente não tem nenhum ativo para olhar. Do lado de transmissão, né, eu acho que, de novo, é um braço que, como eu já criei uma estrutura aqui bem sedimentada, né, que é a CPFL Transmissão, agora a gente vai estar sempre de olho aqui em projetos. A gente acabou de ter um leilão aqui agora, semana passada, nós entramos em 2 lotes, né, fomos bem competitivos, acho que dentro daquele retorno que a gente, de fato, gostaria de ter, e não vamos mudar a estratégia aqui. Então a gente acabou perdendo um lote ali para a Eletrobras, não sei quem lembra que era o lote 9, uma linha ali de Santa Catarina. Eu bidei 51% de deságio, a Eletrobras acabou bidando aí 59%, acabamos perdendo esse lote. E teve um segundo lote, que foi o lote 10, que era um pedaço de uma linha aqui também de São Paulo. A gente acabou indo para o Viva Voz lá com uma outra empresa, que era a Cox, né? Que acho que até era uma empresa aí junto com a Begol e tudo mais. E a gente acabou também perdendo no Viva Voz. Obviamente, meu teto ali era aquele retorno que eu esperava, a gente não quis avançar. Então a gente fica frustrado de não ter levado nada, por outro lado também contente de ter mantido a estratégia, mas a gente conseguiu ser um pouco mais competitivo, né? Vamos lembrar que os leilões anteriores aqui, todo mundo estava entregando uma tira aí de 5%, 6%, e agora a gente já viu mais na casa aí de 8% a 10%, então isso melhorou bastante. E in-house, né? Porque você tem... a gente tem visto aí as distribuidoras tendo muito necessidade de investimento para atender os requisitos que a ANEEL tem apertado aí em termos de qualidade. Porque isso acaba sendo mais até do que o valor de algumas distribuidoras aí que vocês andaram olhando, né? Sem dúvida, Vlad. Então, assim, diante desse cenário aqui de não aquisição muito relevante, né, até por não ter ativos, a gente vai focar muito no CAPEX. Então, se você olhar o último ciclo, né, que foram os últimos 5 anos aqui, a gente fez aí mais ou menos aí uns 23, 24 bilhões de investimento. Eu tenho mais 28,5 bi para fazer nos próximos 5 anos, então é um montante relevante. Estou fazendo aí 5, 6 bilhões por ano de investimento, né, olhando todos os segmentos. Obviamente isso daqui vai ampliar a minha base de remuneração na distribuidora, né, vai gerar mais receita também permitida nas transmissoras, e a gente está tentando focar bastante nisso. Então, até trazendo um pouquinho aqui, se a gente olha o gráfico aqui de investimento, né, esse aqui é o investimento que eu tenho aqui para os próximos 5 anos, então vão ser 28 bi,4. A hora que eu olho aqui por segmento, né, os principais, eu tenho 23,4 bilhões aqui só na distribuição, aí focado nessas 4 distribuidoras, e daí vem muito nessa questão aí da exigência de qualidade da ANEEL, né. Quando a gente olha para esse investimento, quer dizer, a gente vem trocando muito ativo na rede, né? Então, são transformadores, né? Na RGE, a gente sempre conta o case lá, que quando a gente assumiu a RGE lá atrás, eu tinha aí quase 600 mil postes de madeira, a gente vem trocando para postes de concreto, né? Isso trouxe um investimento muito grande lá no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Metade do investimento que eu fazia no segmento de distribuição era lá para o Rio Grande do Sul, né? Qual foi a grande colheita disso, né? Eu trouxe um deck meu lá de 14 para baixo de 9 para 4, 5 anos. Para quem não sabe, deck é a duração, é o número de horas sem energia média do consumidor. Isso, então eu tinha um deck lá de 14 horas, eu trouxe ele para baixo de 9. Né, isso em 4, 5 anos com investimento. Então, de fato, você consegue fazer. Né, então, esse foi um grande trunfo lá que a gente veio fazendo aí no Rio Grande do Sul. Obviamente, também tem muita troca de cabo nu, que eles chamam para cabo isolado. Então, a hora que você isola o cabo, né, numa tempestade, numa chuva, bate um galho, eu não perco a rede.
Investimos muito em tecnologia. Então, hoje eu tenho um centro de operação, eu sou a única empresa no Brasil que tem um centro de operação, tanto em São Paulo, para as 3 distribuidoras São Paulo, ele é um centro só, e tem um outro centro no Rio Grande do Sul. Pela concessão eu não posso unificar, porque estão em estados diferentes, mas que utilizam uma única plataforma para todo o serviço, né, de emergência, serviço de campo, corte, religa, né, todo o serviço é tocado numa única plataforma. A gente fez essa unificação aí, finalizamos ela no ano passado, né, isso tem trazido muito bons frutos aí, porque eu consigo muita agilidade nessa gestão aí, na hora que eu estou com o time da operação em campo, né, principalmente nesses temporais, tempestade e tudo mais, né. A gente vê aqui, né, isso ficou muito aí na mídia, né, quer dizer, muita gente aqui ficando sem energia, muitas horas sem energia. É claro que numa chuva, numa tempestade atípica, né, não basta você ter uma rede perfeita porque cai uma árvore lá de 40 toneladas em cima, essa rede vai para o chão. O que a gente precisa ter é um plano para que de fato a gente consiga agir rápido, né? E isso a gente tem feito. Eu acho que na nossa área de concessão, é claro que a gente também tivemos problemas, mas a gente conseguiu aqui uma solução rápida e agir com bastante propriedade aqui para não deixar o cliente com muitas horas aí sem energia. Até por isso, talvez, desses indicadores aí, né, tão bons aí. E todo esse investimento feito aqui no passado me ajudou muito. Obviamente, se eu não tivesse trocado lá, eu ainda tenho mais 200 mil postes para trocar de madeira que eu termino aqui em 25. Mas se eu não tivesse feito todo esse investimento, por exemplo, lá no sul, né, com várias tempestades que eu tive lá, obviamente eu teria muito mais problemas do que de fato eu tive. Então ajudou muito, né, eu acho que esse investimento ele traz essa notícia boa aqui para a companhia. Então é um pouco disso, Vlad. E obviamente o restante aqui, mais 3,5 bi, né, de investimento aí na transmissão, então, para fortalecer essa rede aí também. Né? Transmissão tem uma história semelhante, né? Que você tem essa questão de reforço e melhoria. Imagino que boa parte disso é no ativo que vocês compraram da antiga C3E, né? Então, assim, a gente pegou um ativo ali que era de uma empresa estatal, obviamente com muita oportunidade aqui de melhoria, então o reforço e melhoria a gente tem feito. A gente quando comprou, né, a gente tinha no nosso BP lá fazer um investimento lá de 1,5 bi, né? A gente já viu que, cabe 3,5 bi, a gente vai fazer. Esse reforço e melhoria, obviamente, isso traz, né, retorno para a companhia, melhora, obviamente, toda a qualidade de rede, né? Então a gente tem focado muito isso também lá na transmissão. Esses investimentos, todo esse CAPEX, né, entre mais 6 bi, né, do que 5 nos próximos anos, envolvem também algumas expansões ou é mais ali manutenção, é para cumprir a regulação? Esse é um bom ponto. Vamos lá, aqui dentro desse CAPEX, né, eu tenho mais ou menos aqui 1/3 para melhoria do sistema, né? Eu tenho bastante expansão também, porque por mais que eu esteja numa área de concessão madura, que é interior de São Paulo e interior do Rio Grande do Sul, né, a gente vê muita coisa nova. Então é muito condomínio saindo, muita empresa chegando, muito data center, né? Aqui na região de Campinas aqui formou um hub de data center ali gigante. Então, obviamente, para isso eu preciso fazer um investimento pesado, porque vou usar o exemplo aqui do data center, né? Mas eles precisam de uma qualidade de energia 100%. O cara ali ele não pode ter um pisca que de fato coloque em risco aqui a operação dele. Então aqui eu faço um investimento realmente muito mais pesado, isso tem demandado, né, parte desse investimento também. E muita tecnologia na rede. Então eu comentei um pouquinho do centro de operação, mas esse centro aí com uma plataforma para ele se comunicar com essa rede, a gente tem investido muito, por exemplo, em chave religadoras automáticas. Então antigamente, só para trazer uma ideia para vocês, antigamente eu tinha um problema em uma região, normalmente o centro mandava uma equipe, essa equipe ficava andando lá no bairro até identificar onde estava o problema, aí sim ia arrumar. Hoje, essa chave religadora, né, como ela é automatizada, ela tenta religar automaticamente. Se ela não consegue, aí vem para o operador, né, o operador ele tenta fazer do centro, se ele não conseguir, ele despacha uma equipe. Mas essa equipe ela já vai no ponto do problema. Então, também, além de resolver muito mais rápido, né, isso vai me ajudar nos indicadores de qualidade, eu não preciso mais desligar uma área inteira. Né? Como eu fui seccionando a rede com essas chaves religadoras, né, isso daqui me permite desligar um número mínimo de clientes para que eu resolva o problema de uma forma mais rápida. Então, só para você entender, né, antigamente você imagina que eu tinha 1.000 clientes, né, de um transformador para outro. Eu seccionei essa rede a cada 100 clientes. Então, hoje eu desligo só um pedaço, né, se eu precisar mexer por algum problema aqui. Mas muitas vezes eu consigo fazer isso com essa chave automatizada e eu nem preciso deslocar a equipe, nada, isso é muito rápido. Então, isso aqui é algo dos investimentos que a gente vem fazendo. Para o próximo ciclo, né, dentro desse investimento, a gente começa a falar aqui do Smart Grid, né, o Smart Meter, que é o medidor inteligente. Né? Isso daqui, obviamente,
vai me demandar alguns anos aí até eu colocar para os 10 milhões de clientes, então vão ser muitos anos aqui, obviamente, para a gente fazer isso, mas isso, obviamente, olhando para frente, né, acaba trazendo uma redução de custo. Porque hoje, por exemplo, eu tenho que mandar um leiturista para ler a conta, entregar a conta do cliente, fazer a leitura, então tudo isso daqui demanda. O cara que não paga energia, eu mando uma equipe lá para cortar, depois uma equipe para religar a energia. A hora que eu tenho o Smart Meter, quer dizer, quase tudo isso eu consigo fazer remotamente do meu centro de operação, né? Então aqui, obviamente, você tem um ganho muito grande com tecnologia, né, e uma redução de custo pensando para frente. O que é bom para o consumidor, né? Porque por mais que eu tenha um investimento inicial, né, que possa trazer um pouquinho aí mais de tarifa, né, no longo prazo, essa redução de custo, obviamente, você reduz a tarifa do cliente. Então, acho que aqui é um ganha-ganha para todo mundo, quer dizer, o cara vai ter uma tarifa menor com uma qualidade muito maior. É nisso que a gente tem focado bastante aqui. E aí, a gente falou aqui de CAPEX, e aí tem o outro lado, né, de onde vem o dinheiro do CAPEX, né? E se você pudesse falar um pouco de endividamento da empresa, como está agora, se esse CAPEX, e aí também, ó, você já pôs até o outro ponto ali, que é dividendo, né? Então, vamos lá encaixar aqui as peças. Tá, né? joia. Então vamos lá, pessoal. Hoje, mais ou menos, aí eu rodo de financiamento por ano, né? Uns 7, 8 bilhões aqui, né? Com dívida que eu estou rolando, mais o investimento que eu tenho que fazer. A gente faz nas distribuidoras aí uma rolagem grande de dívida e novas captações. Hoje eu tenho atuado aqui tanto no mercado local, né, como também mercado internacional. A gente usa muito aquele instrumento de tomar um dinheiro em dólar em 4131, ou dólar, ou euro, ou ien, né, eu já faço swap para reais. Então eu não tenho nenhuma exposição cambial, até porque eu tenho uma política em que eu não posso ter, tá? Mas eu trago isso, então é muito mais monitorar ali cupom de LIBOR, né, para de fato deu preço, deu swap, deu preço, a gente traz, né, normalmente são linhas aí de 3 a 5 anos, né, onde eu consigo aí numa taxa bem competitiva. Eu diria para você hoje que de todas as distribuidoras aqui, de todas as companhias do setor, eu sou o que eu tenho o menor custo de dívida, eu não tenho dúvida disso. Né? Pode comparar, pode abrir release e DFs aí que vocês vão enxergar isso. Então assim, hoje a gente é AAA pelas 3 agências, isso aqui obviamente me ajuda muito nessa questão do crédito. Né? Crédito hoje para mim é zero problema aí com os bancos. Então além da 4131, a gente ajuda muito aqui, usa muito o mercado de capitais. Então, o debenture é uma emissão praticamente atrás de outra. Aí a gente fez uma agora no final do ano, no começo do ano. Estamos vindo com outra emissão aí daqui a pouco para fomentar todo esse investimento. Então, hoje eu tenho uma... perguntar, né, quanto do total da sua dívida está a mercado, pulverizado, e quanto está com bancos? 4131 vocês fazem com banco, né? Isso. 4131 acaba sendo praticamente ali só o banco. Eu tenho algumas debêntures também que na época o banco acabou até encarteirando, ele nem quis distribuir. A gente fazia muito aquela 476, então às vezes ele acabava ficando com quase tudo. Né? Mas eu diria para você hoje que mais ou menos aí uns 60% está mercado e talvez uns 40% aí tá com o banco, né? Indexador, né? Hoje basicamente 70% da minha dívida é CDI, né, e 29% ali é inflação. Aqui é muita coisa que a gente tinha lá de BNDES, né, que acabou ficando aqui lá de trás, principalmente aí na parte de geração, né, e muito do CAPEX que eu fazia na distribuição, a gente acabava usando também o BNDES atrás, talvez agora volte um pouco, obviamente sempre olhando o preço. Hoje o meu custo de captação, as últimas debêntures que eu emiti agora, saiu a CDI mais 0,60, o swap, tá? Então assim, realmente um custo para a companhia aqui muito bom. Foi um prazo médio ali de 3,5, mas em algumas ali eu estiquei até para 7 anos com pagamento em 5, 6 e 7. Vocês emitem incentivada? Incentivada? A gente já emitimos bastante, né? Não sei se você viu, mas agora foi aprovada a nova lei de infraestrutura. Isso, que é algo que a gente tem olhado muito. Inclusive o Gustavo Estrela, né, que é o nosso CEO, ele foi uma das pessoas que participou muito dessas discussões, né, no passado para de fato a gente conseguir essa aprovação. O que eu ganho aqui, tá? Hoje me dá uma oportunidade também de olhar um bond externo, porque hoje eu tenho o benefício do withholding tax, então eu não pagaria imposto de renda. Então esse benefício para mim, eu conseguiria trazer um dinheiro de fora, né, de repente que com até um apoio aqui do acionista, num preço muito competitivo, mas conseguindo um pouco mais de prazo. Então é algo que a gente vai começar a olhar também. Né? Mas olhando para o mercado local, de fato, aqui eu já emiti muito incentivada e obviamente, agora também com essa lei, a gente deve também botar um cupom um pouquinho mais alto, mas eu fico com esse benefício aqui também. Né?
de infra ainda, né? Ainda não. Ah, tá. A gente está já falando com alguns bancos aí, a gente gosta sempre de ser pioneiro nessas coisas aí, então pode ser que daqui a pouco apareça aí, mas ainda por enquanto só conversa. Legal. Então, assim, hoje a gente tem aqui uma dívida líquida, né, de 24,2 bilhões, uma alavancagem aqui de 1,87, eu tenho um covenant financeiro na holding de 3,75, então, assim, é uma alavancagem teoricamente baixa, eu tenho bastante espaço aqui para crescer nesse balanço, então hoje uma aquisição aí, se aparece um ativo muito grande, até eu tenho um espaço aqui tranquilo no meu balanço para poder usar para isso, né, algo que de fato o acionista ele prefere ficar com a alavancagem aqui um pouco mais baixa, então a gente deve andar nessa alavancagem, por mais que eu tenha o covenant em 3,75, minha alavancagem deve variar aqui entre 1,90, 1,80 até 2,5, tá? Esse é mais ou menos aí o range que a gente gosta de trabalhar. E daí como é que eu linko isso com dividendos, né? A gente sempre trouxe na estratégia aqui, desde o re-IPO, né, com o novo acionista, quer dizer, a gente sempre tentar balancear aqui crescimento com dividendos. Então, não tenho crescimento, vou pagar dividendos. Né? Claro, sempre olhando aqui para esse lado da alavancagem. Então, nos últimos anos, né, a gente vem pagando aqui um dividendos aí de praticamente 100% de payout. Né? Alguns anos aí, esse dividend yield aí chegou a passar de 10%, né? Mas numa recorrência aqui, eu poderia dizer para você que ele vai ficar sempre entre 8% e 9%, né? Um belo dividend yield. Para esse ano agora de 23, referente ao resultado do ano passado, a gente pagou um payout aqui de 70% caixa. A gente, com esse investimento grande que eu vou fazer na distribuidora, obviamente eu começo a subir um pouco a alavancagem nas distribuidoras, então hoje eu já ando ali com 2,5, 2,70, até para aproveitar um pouco o tax shield que a gente tem lá. Essa alavancagem nos próximos anos deve passar um pouquinho de 3, então a gente decidiu, para não ficar muita volatilidade, um ano eu pago 100, outro ano de repente eu vou ter que pagar 50, né? Porque hoje a minha política de dividendos é pelo menos 50% de payout, para não ficar muito essa volatilidade, a gente olhando um pouco a alavancagem das distribuidoras que vai subir, a gente vai fletar esses dividendos aqui entre 70% e 80% de payout, né? Olhando sempre o lucro caixa. Tá? Então esse foi um pouco da ideia, o que vai dar um dividend yield aí de entre 8 e 9 aí com certeza. Então esse é um pouco da estratégia da companhia, né? Lembrando que a distribuição, né, quem mais sobe dividendos para a holding, então a hora que eu tenho uma alavancagem mais pressionada na distribuidora, e diminuir um pouquinho esse payout da distribuidora para a holding, mas eu ainda tenho os outros negócios aqui que fazem com que eu chegue aí a 70%, 80% de payout. Então essa é um pouco da estratégia. Olhando para a alavancagem da holding, talvez ela nem suba muito mais, né, mais ou menos vai ficar aí próximo desse 2,5, então eu ainda tenho espaço aqui para pensar em aquisição, né, mesmo aí olhando para esse dividendos. Então é algo sempre aí para a gente estar tentando fazer esse balanceamento aí, tá, gente? As dívidas das empresas do grupo normalmente têm aval cruzado? Ou... A gente normalmente tem o aval da CPFL Energia. Então eu emito uma dívida, que as debêntures todas saem via subsidiária, né? Então CPFL Paulista, Piratininga, RGE, CPFL Transmissão, né, CPFL Renováveis. Então esses são os emissores, mas sempre com o aval da CPFL Energia. Tá. Então, e entre as subsidiárias não tem aval aí não. cruzado? Não. Tá, é sempre olhando a holding CPFL Energia. Alguém tem mais aí alguma pergunta? Olha lá. Tem boa parte das concessões de distribuição com vencimento ali 2027, alguma coisa nesse sentido. E está em voga essa discussão, vai e vem ali no Ministério de Minas e Energia, teve um PL maluco aí que aprovaram rápido. Como vocês estão vendo aí essa questão da renovação? Está se falando em renovar sem pagamento de outorga? Assim, não é nada batido o martelo, né? Está um pouquinho de certeza ali, mais chato e tal. Mas qual que é a percepção de vocês? Vamos lá, esse é um bom ponto, né? Algo que de fato hoje acho que todo mundo está focando bastante seu tempo aqui em acompanhar esse processo. Só lembrando, né, esse processo aí, tiveram algumas empresas que renovaram a sua concessão lá em 2015, né, olhando para o nosso grupo aqui, a gente teve, por exemplo, a Santa Cruz, ela foi desse grupo que renovou em 2015, aqui eu já tenho uma concessão renovada até 2045. Basicamente o que se alterou no contrato naquela época foi mudar o IGPM para IPCA, né, e algumas outras mudanças aqui mais regulatórias pontuais. Já não teve outorga, né? Não teve outorga. Só isso, o contrato. Isso. Lembrando que, né, a regulação, de fato, né, ela sempre tenta te espremer ao máximo para que não tenha um excedente econômico, vamos chamar assim.
Então esse é o mecanismo da concessão, né? Então, de novo, quando a gente iniciou essa conversa esse ano passado, né, uma das companhias, acho que da EDP Espírito Santo, ela tem uma renovação que acontece agora no meio do ano que vem. E por isso, né, eles começaram uma discussão com a ANEEL e, obviamente, todo mundo entrou nessa discussão e daí surgiu, então vamos antecipar, de repente, quem tem renovações aí de 27 a 31. As minhas outras concessões, né, eu tenho vencimento 27 e 28. Óbvio que a gente está participando dessa conversa. Então houve ali uma abertura de consulta pública, a equipe técnica da ANEEL fazendo todo um trabalho, se vamos cobrar alguma outorga, não vamos, essa era a discussão do ano passado. Com todas as contribuições, eles entenderam que não há motivo para de fato se cobrar uma outorga, porque diferente de outras concessões, como rodovia, como aeroportos e tudo mais, a concessão de energia, né, a própria regulação, ela é montada de fato já para esse excedente econômico, ele já é retirado nas revisões tarifárias. Então aqui você não tem sobra, né? E isso tudo foi comprovado, acho que as contribuições ali foram muito boas nesse aspecto. Então acho que aqui foi página virada, acho que o governo entendeu que não vamos mexer aqui com nenhuma outorga. Obviamente houveram outras discussões, a gente está aguardando aqui agora a fase final, que é o ministro soltar o decreto, né? Óbvio que a gente está num momento aqui bastante político, então tem havido bastante discussões ali entre o ministro e Congresso. Eu acho que também toda essa questão, né, de qualidade de energia, né, falta de energia para alguns clientes, também trouxe à tona aqui, né, na mídia, e obviamente a população ela força um pouco para que a gente tenha mais qualidade. Então o que a gente está vendo aqui hoje, né, é um contrato de concessão que provavelmente ele sai assim via decreto, obviamente com algum ajuste ali pensando nessa questão de qualidade, né? O que a gente acha também que pode ser bastante prudente, acho que isso daí sempre é bem-vindo se existe alguma melhora para isso, né? Com o investimento que a gente vem fazendo e com o investimento que eu tenho para frente, eu diria para você que eu estou tentando atingir aqui um nível mais alto de qualidade. E isso a gente visualiza aqui sempre na nossa área de concessão. Qualidade é majoritariamente DEC/FEC? Esse é um dos indicadores, né? Hoje eu tenho o DEC/FEC, minhas 4 distribuidoras, as 4 melhores aqui do país, basicamente. Então a gente tem muito isso, né? Mas eu acho que isso vai além um pouco só do DEC/FEC, né? Mas também olhar um pouco para... Tem MA também, né? Porque daí deriva do DEC/FEC, DIC/FIC, tudo aquilo que... mas eu acho que mais do que isso, é a gente tentar colocar mais tecnologia na rede. Eu acho que isso hoje, estando com um grupo também que é a State Grid, né, essa questão tecnológica fica muito latente para a gente. Eu não sei se algum de vocês aqui já teve a oportunidade de ir para a China, né, mas eu tive lá em 2018, provavelmente a gente está indo de novo esse ano. A questão tecnológica deles para o setor é algo gigantesco, né? Então acho que tem muita coisa aí para se olhar, para tentar trazer, obviamente, para cá, né, e colocar mais qualidade nessa rede, né? O próprio Smart Meter, né, é uma solução muito bacana. Em 2018, que eu lembro quando eu estive lá, 40% da energia lá era pré-paga. Então o cara tinha um medidor, ele simplesmente carregava ali, como você carrega um celular pré-pago, alguma coisa assim, né, isso tinha essa condição de energia lá. Então na hora que você consegue ter uma gestão eletrônica, né, de Smart Meter, você começa a pensar numa Smart City e tudo mais. Então daqui a pouco você tem uma cidade aí hoje com carro elétrico, você botando o painel solar na sua casa, fazendo a sua gestão de energia, né, e obviamente a companhia ajudando em todo esse serviço aqui para te dar a melhor qualidade. Então é isso que a gente pensa aqui, pensando muito no futuro, né? Então eu acho que é o que a gente tem buscado aqui. Mas aí voltando ao ponto da renovação, né? Hoje o ponto que a gente se encontra é de fato de um alinhamento aqui entre ministro e Congresso. Obviamente isso passa pela Casa Civil também lá com o Rui Costa, né, e se acertando tudo aqui, obviamente isso daí caminha para o decreto aí. As companhias devem receber depois do decreto uma minuta da ANEEL com as novas condições e obviamente todas vão ter ali um tempo para vou aceitar ou não a condição de se renovar antecipadamente, que aqui também é uma prerrogativa da companhia, né? Eu vou ter o direito aqui de ou fazer uma renovação antecipada, né, ou esperar de fato o vencimento original e ali eu vou ter uma outra conversa para renovar. Então é isso que a gente está aguardando ainda. Obviamente, se for uma proposta aqui que faça sentido, né, para a companhia e obviamente também pensando aqui no setor como um todo, acho que não há por que as companhias não renovarem, tá? Gente, alguém mais? Gostaria de perguntar? Eu tenho uma pergunta também, que é a mesma que eu fiz antes. Bom, a gente está tendo um processo de privatização aí da EMAI, né? E o número que você circulou na mídia, um dos principais interessados.
E eu queria saber se vocês chegaram a dar uma olhada no processo, se vocês se candidataram, estão participando, ou se não podem nem falar sobre isso. Não, podemos falar sim, Vici, a gente não olhou, então a gente não vai se candidatar. Saiu sim na mídia aí que a gente estava olhando EMAI, saiu na mídia que a gente estava olhando ES, não estamos olhando ES, não estamos olhando EMAI, tá? Então, de novo, aqui acho que esse lado geração aqui é algo que a gente não tem focado ultimamente. O EMAI até eu ouvi muito aí até de que algumas empresas aí até de gestão imobiliária estariam com bastante apetite, até pelas localidades. Então provavelmente vai ser uma parceria aí de alguém que quer operar o que eles têm de operação e obviamente pensando nessa questão mais imobiliária. Mas a gente não chegou a olhar não, eu nem tenho muito detalhes, não. Uma pergunta um pouco mais teórica, qual a posição de vocês sobre essa questão de geração distribuída? O impacto disso na distribuição? Essa é uma pergunta boa, né? Até porque num negócio integrado como a gente tem aqui na CPFL, né, eu também tenho esse braço aqui de geração distribuída. Então hoje a gente faz muitos projetos ali de eficiência energética, painel solar, né? Eu fiz o CADEG lá no Rio de Janeiro, estamos fazendo o Pacaembu aqui, outros grandes projetos aí que a gente tem em parcerias aí com outras empresas. Isso é algo que era inevitável, né? Eu acho que é mais uma fonte aqui de energia dentro da matriz energética. Então, obviamente, a gente vê isso também com bons olhos. A única coisa é que no passado foi dado um subsídio, né? Que talvez ele tenha ficado aqui por muito tempo. Então, no ano passado, depois da aprovação do PL 4829, né? Onde agora você começa aqui uma regra de transição para que mesmo quem tem geração distribuída comece a pagar o fio para a distribuidora. Porque vamos pensar, o cara botava um painel solar na casa dele, mas à noite ele usava um backup da rede elétrica, mas não pagava por esse serviço. Todo investimento que eu faço na rede, né, esse investimento ele vira tarifa, e essa tarifa quem paga é o mercado cativo. Quer dizer, esse cara saía do cativo, eu ia fazendo mais investimento, continuo fazendo investimento na rede, e cada vez o cativo menor, essa tarifa desse cara, né, teria uma tendência de cada vez estar maior. Então, para não chegar nessa bola de neve que um dia virar uma bomba, vamos chamar assim, né, foi aprovado esse PL, agora começa-se uma regra de transição. Então, ano a ano aqui agora, esse cliente que bota a geração distribuída hoje, ele começa a pagar pelo fio também. Para a distribuição, né, o que foi dado aí pela ANEEL? Até ter essa regra de transição, né, de fato, isso impactava o mercado da companhia. Então, eu acabava perdendo ali receita, né? Então, eu tive um impacto, vamos dizer assim, de geração distribuída dentro da minha área de concessão de mais ou menos 10% de clientes que acabaram migrando para isso. O ponto eu não perco o resultado, tá? Então, eu não vou perder EBITDA, porque hoje toda geração distribuída nova, ela entra na CDE, né, que é um encargo que acaba depois indo para a tarifa do consumidor. Então, o consumidor final, né, que vai acabar teoricamente pagando por isso de acordo aqui com a regulação. Então hoje impacto para a companhia eu não tenho mais, tá? Para frente, pensando para frente aqui eu não tenho mais impacto. É claro que, vamos lá, a gente não só a geração distribuída, mas até a questão do mercado livre, né? O cara do mercado livre também, ele acaba saindo hoje do cativo, ele continua pagando fio para a distribuidora, então eu não perco resultado, mas obviamente eu começo a perder receita. E por conta disso, né, eu também criei uma empresa lá, que é a CPFL Soluções, que eu também tento buscar esse cliente para que ele continue no grupo CPFL. Então ele sai do cativo distribuidora, mas eu também vou captar esse cliente livre, né, na minha comercializadora aqui via CPFL Soluções. Então a gente tem atuado muito, hoje eu tenho escritórios aí nas maiores regiões aqui do país, né, não só na área minha de concessão, que eu também não quero deixar outra distribuidora, outra comercializadora entrar aqui, mas óbvio que eu também quero pegar o cliente que está ali no norte, nordeste, né, do sul, Paraná, Minas. Então aqui é uma competição de mercado, né, algo que tem crescido bastante aí também. Então a gente tem atuado hoje em todas as pontas, né, mas impacto para a distribuidora aqui hoje a gente não tem mais, tá? Isso é tudo repassado aqui na tarifa. Ok. Bom, gente, queria agradecer de novo aí, Cirino. Espero que ano que vem a gente vai fazer de novo esse evento. Bacana. Contamos com vocês. Bom, espero aí ter falado um pouquinho do CPFL, né? Obviamente, a gente tem um canal direto aqui lá do RI, então fique à vontade aí para nos mandar e-mail, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem aí. Estamos sempre à disposição lá. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu?